Muito bem, mais um Lidercast. Como sempre, eu começo contando como é que o meu convidado apareceu aqui. Isso aqui foi um encontro casual, provocado por um maluco chamado Marcelo Ortega, né? Que nos convidou para um evento mais maluco ainda, que é fazer uma micro palestra num pub com o nome de Speakers Club, num dia de semana. Tinha tudo para dar errado, mas no fim foi divertido. E eu acabei trombando com essa figura que eu já conheço há bastante tempo. Você que está me ouvindo certamente conhece também. Comentei com ele do programa, falei, cara, vamos lá, pô, na hora, bicho, topou, então estamos aqui. O programa começa com 3 perguntas, que são as únicas que você não pode chutar. Tá. Dali pra frente, cara, à vontade, essas 3 você tem que ser maneiro, tá? Isso. Seu nome, sua idade e o que você faz. Rafael de Faria Cortez, tenho 47 anos e sou hoje um artista multifacetado na área de comunicação e artes. Pô, tá bonito isso aí, né, cara? Tá meio Quem presunçoso, redigiu né, você cara? isso aí? Eu acabei de reformular meu site, então eu tive que pensar muito sobre o que eu ia responder. Você entendeu? sabe que eu tive, cara, quando eu te contei rapidamente a minha história, né? O dia que eu saí da empresa e comecei a fazer o meu trabalho aqui, o cara perguntava pra mim, meu, o que você faz? E a resposta era, você tem tempo? Porra. Levei anos, cara, para conseguir chegar numa definição que até hoje não é boa, mas eu acabei me definindo como um personal trainer de fitness intelectual. Então eu ajudo o teu Isso é cérebro a ficar em maravilhoso. forma. Claro, claro. E Isso sim é valioso. Isso é ponto. O que eu disse aqui, sou um artista multifacetado da comunicação e artes, é quase um picareta. Agora, o que você se autodenomina, você fala, cara, nossa, que é eu isso, quero contratar esse cara. Olha, é outra história. Você nasceu onde? Nasci em São Paulo, sou um completo Paulista da Gema, paulista cara. da Gema, 47 anos Que morando bairro, aqui. que bairro. Cerqueira César, que hoje as pessoas chamam de Jardim Europa, né? Mas quando eu falo, nasci no Jardim Europa, acham que eu sou muito playboy, que fui um menino de berço de ouro. Mas Cerqueira César é aquela região que compreende a Ministro Rocha Azevedo, Oscar Freire e Lorena. Pra quem, e não que localizou, hoje... pra quem não localizou, tá pertinho do MASP, tá? O MASP é do outro lado ali, né? E tem um parque ali na frente do MASP, em volta é o Cerqueira César. Exatamente, Cerqueira César. Mas eu falo Cerqueira César porque aí eu sou poupado de ter que responder se eu sou de berço rico. Se eu digo Jardim Europa, Sim. vão achar que eu nasci ali perto da casa do Maluf, né? Sim. Naqueles casarões. Não, Pra baixo. eu morei 22 anos numa mesma vila, na rua Ministro Rocha Azevedo, numa época que aquele bairro era um bairro completamente provinciano, assim. Nos anos 80, nessa região que hoje tem comidas caríssimas, Sim. e a Casa Leão, da Lídia Sayeg, Sim. né? O Ranieri Pipes, onde você fuma o seu charuto. Tudo isso daí é na esquina da casa onde eu morei. Essa região, no passado, era muito, muito calma, assim. Eu morei ali do lado, cara. Eu morei ali na... Como é que é? Aquela que desce da beirada do... Tem o MASP, tem o Trianon, uma desce aqui, outra desce ali. Como é que é o nome dela? José Maria Lisboa? Não, a outra. Campinas? Não, você tá me dando assim, né? O que desce, né? Descida. Bom, morei ali, tá do lado do Dante Alighieri, no muro do Dante Alighieri. Meu Deus. Só que eu morei... Jaú. Só que eu morei ali em 76, 77. E se você achava que era provinciano nos anos 80, imagina, né? 76, 77, aquilo era o começo de tudo, cara. Estudava no Mackenzie, eu ia a pé pro Mackenzie, que era São Paulo era era outro mundo, né? São Paulo já foi uma delícia. A gente tomava sorvete de um homem que vendia sorvete numa carrocinha puxado por um cavalo branco. Eu tenho essa memória, assim, dos anos 80, assim... Cara, subindo aquelas pirambeiras tudo lá da Cerqueira César... Eu não sei se ele subia a pirambeira, mas eu sei que passava, assim, 2 vezes por semana, religiosamente. E aí era uma gritaria na vila, o homem do cavalo! Aí a gente ia lá e com cédulazinhas na mão e pedia um sorvete de um homem todo mal quebrado, sorvete cheio de coliformes, uma coisa Parece outro planeta, cara. Parece outro planeta, cara. Outro planeta. Você tem irmãos? Tenho 3 irmãos. 3, mais velhos, mais novos? Tenho 2 mais velhos e uma mais nova. E seu pai e sua mãe faziam o quê, cara? Ou fazem o quê? Meus pais estão aposentadíssimos, né? Meus pais estão idosos já, mas meu pai era um economista formado pela USP. Se especializou como professor, foi um professor de economia de tudo que é faculdade legal. Deu aula da Uninove, a Fundação... a FMU, passou pela USP também, deu aula na USP. Meu pai trabalhou em Fundação do Comércio Exterior, trabalhou na CEAGESP como economista, mas se notabilizou por professor mesmo. Foi um professor incrível.
E minha mãe é assistente social, formada pela PUC, e ela foi formada no curso que foi construído pelo meu avô, o pai do meu pai. Então foi assim que ela conheceu o meu pai, né? O professor José Pinheiro Cortes criou o curso de serviço social da PUC, de onde ele ficou lecionando até o fim da vida. Ele é professor emérito da PUC, ficou 55, 56 anos dando aula na PUC. E aí ele formou a turma de serviço social. Minha mãe foi uma das primeiras alunas de uma das primeiras turmas, e meu pai, volta e meia, ia lá com meu avô e ficava paquerando aquela mocinha. E foi assim que eles começaram a ficar juntos. Seu avô e seu pai, professores? Professores. Sua mãe, assistente social? Exatamente. E sai você, cara? Saiu eu, cara. Aliás, é muito louco. Eu tenho muitos professores na minha família. Eu tenho, na parte de pai, um monte de gente foi dar aula, assim. Porque o professor José Pinheiro, o meu avô, ele foi uma referência enorme, assim. Ele foi um professor muito, muito falado, assim. E aí as filhas dele, assim, minha tia Tina dá aula de história na USP, a tia Cecília de pedagogia, se eu não me engano, meu pai ficou um tempão com economia. É uma turma muito ligada ao acadêmico. Isso era um chamado, né, cara? Na época era uma espécie de um chamado, né? Era algo que puxava a turma para isso e tinha um tremendo valor. Hoje em dia, cara, eu pensaria 10 vezes antes de tentar ser professor, sabe? Não pela... A função em si é maravilhosa. Para mim, devia ser a coisa mais bem remunerada da sociedade, é professor, né? Mas do jeito que tá a relação, a coisa em sala de aula, tá complicado. Como era teu apelido quando você era molequinho, cara? Eu sempre fui o Rafa. Eu tenho um apelido que só minha mãe e meu irmão me chamam, assim. Que nunca ninguém além deles me chama, que é Fá. 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 Se me chama de Fá, ou é minha mãe, ou é o Léo, meu irmão. Uhum. Fazinho, a minha tia Cuca me chama, assim. Mas tive poucos apelidos. Na época do CQC, eu era o Flavor. E esse foi um apelido muito legal, assim, que eu tive. Mas aí já estava adulto, né? Já eu quero saber adulto. o seguinte, o que o Fá queria ser quando crescesse, cara? Eu sempre soube que seria artista. Eu não tinha dúvida nenhuma, assim. Essa é uma coisa que eu tinha certeza desde que... acho que desde que eu nasci eu sou tocado por arte, né? Porque a minha família, de parte de mãe, tem tia atriz. A tia Isadora de Faria é uma grande atriz, que foi do Babenco, fez Pichote... Foi da primeira turma do Antunes Filho, ela foi icônica, assim. Irmã gêmea da minha mãe. Eu tenho um tio pintor, que é um litogravurista famosíssimo, agora já no final de vida dele, já octogenário, tio Guilherme de Faria. Uhum. Tem um monte de pinturas em um monte de lugares que são do Guilherme, um artista que vendeu muito nos anos 70 e 80 e sofreu muito nos 90 e 2000, né? Com a decadência do mercado de marchands. Meu bisavô, que era o pai da minha avó materna, o professor Abelardo Caiubi, foi também pintor. Tem muita tela do Abelardo por aí. Então, por parte de mãe, tem uma galera de arte. Tem um DNA na família aí. De modo que um monte de gente ficou Você não sabia o que... Artista o quê? Você sabia que ia ser artista? Eu sabia que ia ser artista, mas eu fiquei muito inclinado a ser desenhista, porque... Como o Guilherme de Faria, meu tio, era muito próximo e pintava muito bem, e é um cara com traço inacreditável até hoje, assim. Eu ficava muito impactado. Por isso que eu falei pra você que eu era cartunista, sua sobrancelha fez assim? Pode ser, mas eu ouço a coisa do cartoon, do desenho, com um misto de paixão e ressentimento, assim, porque eu perdi totalmente o traço. E o desenho foi uma coisa que norteou a minha vida por muitos anos, assim. Desde os 4 anos de idade até seguramente os 12, eu tive convicção de que eu seria desenhista. Uhum. E chegou um momento que eu fui, da mesma maneira que eu sou até hoje, muito presunçoso, muito confiante, eu sou até hoje, isso é uma característica minha. Eu, com 12 anos, comecei a fazer desenhos e falava assim, manda isso aqui para a Editora Abril, fala para o Maurício de Souza me contratar. E as pessoas faziam uma coisa carinhosa, esse menininho tão pretencioso, deixa eu ver seu desenho. Eu tocava a casa das pessoas, tocava a campainha da vizinha que era publicitária, e alguém dizia assim, ela trabalha na DPZ. Eu falei, então, veja os meus desenhos. Você acha que eu posso ser contratado pela DPZ? Que legal, eram desenhos meio tortos, assim. E que à medida que eu fui ficando mais velho, foram ficando mais legais. Os meus últimos desenhos estavam com um traço bacana, assim. Até que idade foi isso? Até... Olha, eu arrisco dizer que quando eu comecei a estudar violão clássico, eu perdi totalmente o traço. Até os meus 17 anos eu vinha desenhando bem, e estava evoluindo. Os meus últimos desenhos antes de tocar violão estavam já
uau, peraí, esse cara desenha bem. Os de criança não, eram toscos, assim, eram toscos. Era mais interessante o meu desenho de criança no sentido da criatividade e muito menos o traço. O meu roteiro era muito maluco, a minha cabeça ia para lugares muito doidos. E eu fiz 88 gibis de histórias em quadrinhos com personagens, tinha turmas todas compostas. As minhas historinhas tinham roteiros muito desenvolvidos que me excitavam profundamente. Eu mal dormia, de tanto que eu queria acordar logo para desenhar. A Turma do Fortudos, eu fiz 88 gibis, a minha meta era chegar em 100, mas eu fiz 88 e alguns têm 100 páginas. Caceta, tudo criação minha, tudo sozinho, tudo louco. Eu enlouquecia com aquilo pra ninguém. E eu tinha minha própria editora, que era a editora Fechou. Porque na minha ingenuidade, a editora Abril, que era a editora famosa, naquela época, na minha ingenuidade de criança, Abril era do verbo abrir, e não então do mês. Fechou. Então eu fiz a Fechou. Então tinha a editora Fechou, tinha a Turma do Fortudos. Você nunca publicou nada disso? Jamais. Olha como é o lance do time, né, cara? Se fosse hoje, cara, eu tava com o Instagram cheio de quadrinho aí, publicando pra tudo quanto é lado, né? É o timing, cara, é o timing. Agora eu vou te falar uma coisa aqui de um cartunista velho, tá? Cartunista mais velho, né? Teu traço tá aí dentro, bicho. Ele tá guardado. Você não perdeu ele não, cara. Ele tá incutido em você, ele tá evoluindo lá no fundo. O dia que você sentar na frente, pegar de novo e falar, cara, eu vou me dedicar uma semaninha aqui, ele volta, cara. E ele volta mais maduro. Ele volta amadurecido. Pode saber. Eu sei porque aconteceu comigo, tá? Eu também fui, conduzi, eu me lembro do dia que eu descobri o traço, cara. Quem tá ouvindo a gente aqui falar, talvez não saque o que é, né? Mas o que é o traço? O traço é uma marca pessoal que faz com que você olhe para um desenho e fala, cara, é o Ziraldo. Esse é o Enfio. Esse aqui é o Fortuna, esse aqui é o Jaguar, não tem como não saber, é o desenho dele. O traço é você ouvir no rádio e falar, cara, é o Eric Clapton, essa guitarra é o Eric Clapton, essa aqui é o B.B. King, esse aqui é o Stevie Ray Vaughan, não tem como errar, né? Então o traço é isso, né? Só que o cartunista, ele tem que encontrar o traço dele, e todo cartunista começa copiando alguém, fazendo algo, e um belo dia o traço chega, eu tô arrepiado, cara. Eu era moleque, lá na Cerqueira César, com uma prancheta que tá na minha sala aqui, e eu de madrugada, cara, e pum! É isso! E ali eu descobri um traço, cara, e dali eu passei a fazer, e fiz cartoons, que durante um bom tempo até que o mundo me botou na real, falou que eu ia passar fome se eu ficasse com cartunista, então eu fui arrumar um emprego. Mas olha que louco, você apesar de ser muito apaixonado por música, você é músico, você toca? Então, talvez more nessa característica que eu vou te dizer agora, a não volta do meu traço. Eu fui estudar violão. Você passou por violão? Eu passei por violão. Eu tenho uma mão de garra de violão, assim. A minha mão, ela compactou. O violonista, especialmente, a mão dele funciona como uma garra, né? Então a minha mão esquerda, ela faz todo o posicionamento dos acordes, e a minha mão direita, ela tem um formato mesmo de tocar violão clássico, assim, especialmente clássico, mão, unha, você vê as minhas unhas da mão direita são compridas, você continuou tocando? Sim, eu continuo tocando. Eu não sou mais um cara esmerado como eu era, estudioso CDF, mas eu toco religiosamente. O violão é uma coisa que vai comigo pro túmulo. Inclusive eu vou ser enterrado com o meu violão. Já está marcado, já está combinado. Já definiu isso. Tal qual o Rafael Rabelo foi enterrado com o dele. Você não vai ser cremado então, para não cremar o violão, né? Posso ser cremado, mas com um violão. Muito bom. Que vai ser um desperdício. Mas eu quando comecei a tocar violão, bicho, eu gradativamente fui perdendo. Eu seguro um lápis ou uma caneta para desenhar. Eu inclusive escrevo mal. Em inglês chama-se o grip. Você perdeu o grip. A pegada não ficou mais legal. Não só para desenhar, para mim é insuportável. E eu vejo os desenhos que eu faço hoje, eu destruo todos, assim. Eu tenho muita raiva dos meus desenhos, e até porque a minha referência é muito alta. Eu sou sobrinho do Guilherme. O Léo Cortez, meu irmão, é um super desenhista. Ele não largou, e ele hoje é um cartunista maravilhoso. Ele tem o Jaime Lennon, que é um personagem dele. O Léo tem um traço maravilhoso. Eu sou fã de desenhista bom, entendeu? Eu sei o que é um desenhista bom. Então, é que nem ouvir muita música, assim. Quando a gente começa a ouvir muita música boa e muito músico legal tocando, e a gente vai tocar, a gente fica mais exigente. Fala assim, cara, eu não posso gravar isso aqui, eu não posso tocar dessa maneira. Eu sou fã do Fábio Zanon. Acabei de ir num concerto do Zanon, aí fui tocar violão, depois eu falei, puta, como que eu... Tem uma peça minha que vai subir esses dias pro Spotify, eu falei, puta, é ruim isso aqui. Eu vi um vídeo essa semana de um cara que... Ele colocou o seguinte: se Stevie Ray Vaughan tivesse gravado Hotel Califórnia, e o cara vai e toca Hotel Califórnia como se fosse o Stevie, e cara, é do caralho.
É maravilhoso, né? Aí eu fui nos comentários, tudo em inglês lá, e um cara botou no comentário: muito obrigado por fazer eu desistir definitivamente de pegar na minha guitarra, cara. Depois de ver eu ouvir isso aí, nunca mais eu vou me atrever a mexer numa guitarra, né? É isso. Mas aí, cara, quando você, o Fá, lá, resolve que quer ser artista, você tomou alguma providência nesse sentido? Você foi atrás? Foi buscar? O que você foi fazer? Não, foi muito tortuoso, assim. Foi muito complexo. Porque a gente teve muitos episódios desastrosos dos artistas da família, especialmente do lado de mãe. A gente viu a minha tia Isadora e o tio Guilherme fazerem sucesso e depois definharem, assim, com as derrocadas do mercado, com as inconstâncias da carreira. Então minha mãe, que sempre foi muito influente na minha vida, ela ficou muito preocupada de ver que os filhos dela estavam caminhando para a arte. Porque ela viu a irmã gêmea dela passar fome, ela viu o irmão querido se ferrar, não vender nenhum quadro. Então ela começou a ficar muito assustada quando viu que a gente tinha muita vontade de ser artista. E ela não foi uma mãe legal nesse sentido, assim. Ela já pediu perdão e a gente aceitou e tá tudo resolvido, mas ela não estimulou que a gente fosse artista, meu irmão e eu. Sim. E a gente tem uma diferença de 1 ano e meio, a gente é muito próximo. E os dois tiveram um chamado no mesmo momento. Mas o Léo teve mais culhão, ele falou: dane-se, eu vou ser ator, eu vou fazer teatro, gosto de você ou não. E ela não me estimulou, e também não me estimulou de ser artista. E quando eu descobri que queria ser artista mesmo, foi quando eu comecei a estudar violão. Eu falei: eu vou ser violonista clássico, eu vou ter uma carreira de concertista. Já tinha desistido do desenho, porque apesar de eu ter amor pelo desenho, não tinha tanto talento. Só que com a música eu descobri que eu tinha amor e talento. Eu tocava bem. Mas ela desencorajou bastante. E aí, depois de muitas negociações, assim, ela falou: olha, faça o que você quiser fazer, mas vai atrás de uma faculdade, tem um curso formal, Plano B. tem um plano B. E eu segui isso da minha mãe. Eu, de fato, me formei em jornalismo. Me formei tarde até, mas me formei em jornalismo. Mas eu passei Onde você anos fez? Onde você fez? na PUC. Na PUC. Mas foi traumático também, porque eu fiquei muito confuso em relação a tudo isso. Eu queria ser artista, mas ao mesmo tempo eu tinha que ter uma renda, tinha que ter uma segunda formação, um plano B, caso as coisas dessem errado. Só que eu passei anos batendo a cabeça, porque eu era um pouco artista, aí trabalhava com uma coisa um pouquinho chata para dar dinheiro. Aí nisso eu me meti na cilada de entrar no mercado de artes pelo staff, pelo backstage. Que eu passei 10 anos sendo produtor de conteúdo, em lugares em que eu queria estar em cima do palco ou na frente da câmera. Eu trabalhava em produtora de televisão como assistente de produção, ou ia ser produtor executivo de peças de teatro. E eu passei uns 10 anos trabalhando nos backstages e super mal, super bom profissional, porque para mim missão dada, missão cumprida, mas sempre infeliz, porque eu queria ser artista, eu queria ser não sei o quê. Então tem um monte de história de gente que fez isso e do backstage foi pro palco, não tem? O Carioca não começou assim? O Carioca era produtor de sim. alguém, trabalhava no backstage e virou e foi pra frente do palco. É o que eu me lembrei agora, mas eu sei de muitas histórias de gente que assiste lá de trás e um belo dia vai pra frente da câmera e arrebenta, né? Eu não tive essa sorte, eu tive que fazer um planejamento de carreira mesmo, porque houve um momento assim que eu estava tão enfiado nos backstages de coisas artísticas, onde eu queria estar no protagonismo, que as pessoas não me viam de outra maneira, assim. Elas iam fazer uma peça, aí eu ficava sabendo: pô, tô sabendo que vai fazer a peça, me dá um papel aí, deixa eu fazer, eu também sou ator, ou posso tocar, posso ser o músico da sua peça. Pô, eu pensei em você na minha peça, mas para produzir, porque você é um ótimo produtor. Ou você ser o assessor de imprensa. Eu fiquei escravo por um tempo da minha própria competência. Sim. Isso é uma coisa muito estranha de se dizer, mas isso já aconteceu algumas vezes na minha vida, assim. Ser escravo da minha competência, entregar bem um conteúdo e as pessoas não quererem me ver de outra maneira. Né? Eu passei por isso algumas vezes na minha carreira, inclusive. E aí eu lembro que eu comecei a sofrer demais, assim. Eu lembro do ano de 2003, que eu era um cara que fazia uns trabalhos marginais, que pouca gente consumia. Fazia disso uma ocupação de 20% do meu tempo e 80% do resto do tempo eu estava fazendo coisas como produtor e infeliz. Eu fumava desbragadamente, eu tinha uma dor constante na costela, eu fazia tudo que era exame, era uma dor como se fosse um osso apertando aqui o meu baço. Fazia todos os exames, não era nada, ninguém sabia explicar. E sempre bebendo, sempre fumando, sempre triste, assim. Todo mundo lembra de mim nessa época como um cara melancólico. Com 20 e poucos anos, cara. 2003 eu tava com 27 anos. 27, é.
E nada acontecia. Aí eu comecei a falar pra mim mesmo, cara, eu vou fazer uma equação inversa, assim. Se hoje eu tô 20% do tempo artista, eu vou lutar pra estar 20% produtor. E aí, como eu não tinha reservas, eu não tinha dinheiro, o que eu ganhava eu gastava, porque o dinheiro que você ganha mal, você gasta mal também, né? Eu comecei a fazer um planejamento de caderno mesmo. Eu sentei e comecei a escrever assim, planejamento, assim, como que eu faço para que as pessoas me chamem para ser artista? Bom, eu vou ter que passar mais tempo não sendo produtor e buscando essas oportunidades. Eu tenho que estar mais fazendo networking, então eu tenho que trabalhar tanto, então eu tenho que economizar dinheiro. Puta, consigo economizar? Não consigo. Consigo baixar meu custo de vida? Vamos tentar. Comecei a fazer um sacrifício aqui, outro ali. Comecei a desenhar um plano de metas para mim, assim. E aí comecei a recusar um trabalho de produção, um outro de assessoria de imprensa, e forçando a barra, deixa eu fazer esse de ator, não me paga nesse começo, me chama para ser seu músico, eu vou, como é que a gente fala hoje no mercado de palestra, eu vou pro bono, né? Pro bono, sim. Não tem problema. E aí eu fui forçando a barra, até as pessoas me verem. E a grande virada mesmo se deu quando com 31 anos de idade me chamaram para ser produtor do CQC. Que eu notoriamente percebi que não era para ser produtor, que eu tinha que ser repórter. Eu vi os vídeos no YouTube e falei, cara, vi vídeos do CQC no Chile, na Argentina, na Espanha. E quando eles te chamaram antes do programa? Antes do programa. Ir pro ar. Exatamente. Antes de começar. Você estava lá no momento zero, na hora zero. Tava total. Na verdade, assim, a Band tinha fechado com uma produtora da Argentina, a Quatro Cabeças, que ia ter o formato no ano seguinte na tela da Band. Eles tinham assinado o contrato. Aí os argentinos vieram para o Brasil e começaram a caçar a equipe técnica deles. Começaram a formar a equipe de produção. E nisso viram o meu currículo, que era um bom currículo, e disseram, você quer ser nosso produtor? E eu guardei uma informação para dar para o cara na hora da reunião admissional de produção. A informação era, sei que programa que é, já fucei, e eu vim aqui negar a vaga e pedir para você me deixar ser o seu repórter, e não o seu produtor, mas eu tinha que fazer isso olhando para ele, porque senão não ia ter nenhuma chance. E aí ele ficou muito indignado. Um argentino dono, o argentino chefe ali, o Diego Barredo, que era o cara que estava montando uma equipe, assim. Ele tinha feito anos de CQC na Argentina e foi designado pelos argentinos para montar tudo isso de novo no Brasil. Então ele veio, trouxe uma equipe de lá, todos morando em hotéis e formando um QG e começando a compor os seus times. E um dos Como é que esses caras te acharam? Currículo. Eu mandei meu currículo. Não, você viu, você ficou sabendo que estavam procurando e mandou teu currículo, foi isso? Eu tinha, no meu desespero por fazer acontecer, uma hora eu falei assim, cara, eu não quero mais ser produtor, mas ainda é um passaporte para as pessoas me verem, então coloquei um currículo misto, assim. Eu já comecei a me comportar como um artista multi. Eu falei, Rafael Cortez, um artista de produção, que pode também estar aí, né? Hoje eu não faria mais isso, mas na época funcionou. Eu fiquei meio dizendo assim, olha, eu sou meu pau para toda obra. Coloquei todas as minhas qualificações e as que mais saltavam aos olhos eram as de produção. Uhum. E embaixo tinha lá, mas eu também posso ser o ator, eu fui o jumento dos Saltimbancos, eu fui a Bruxa Malvada do Oeste do Mágico de Oz, eu fui... fiz uma ponta aqui, ali, acolá. As minhas coisas artísticas eram toscas, mas as de produção faziam as pessoas pelo menos me olharem. E eu colocava tudo no mesmo currículo e mandei para uma galera. E eu fiquei com essa coisa meio reativa, assim, quando me chamarem para ser produtor, eu vou ver se eu posso entrar como artista. Sim. E o primeiro lugar que me chamou para ser um produtor grande, depois da minha saída das produtoras que eu tava, foi a Quatro Cabeças com o CQC. Por causa de um currículo mandado para uma galera. Para uma galera, mas alguém chegou pro cara e falou, tem um cara que eu conheço aqui, olha o currículo dele aqui, mandou para mim, botou na mesa dele isso aí. É que o meu currículo já era interessante para eles me chamarem de produtor, porque os produtores do CQC, eles não eram chamados porque eles eram bons produtores, tinham estudado em escolas legais ou tinham os melhores currículos. Eles tinham que ter repertório. E os caras acharam engraçado, o cara fez um monte de trabalho de produtor, mas foi o jumento dos Saltimbancos, colocou aqui no currículo que foi a Bruxa Malvada do Oeste, do Mágico de Oz. Esse cara é interessante, vamos chamar. Esse era o pré-requisito deles. Legal. Todos os produtores do CQC foram cantores de churrascaria, legal, estiveram internados, foram mochileiros. Eu tinha uma namorada na época do CQC que eu tentei botar ela para ser produtora. Ela tinha um currículo mais foda do mundo. Uhum. Tinha feito cinema em Nova York. Nem receberam. Eles nem quiseram falar com ela. Uhum. Contrataram um japonês que tinha cantado na churrascaria. Então, assim, isso era mais interessante. Aqui o papo ele dá volta, tá? A gente vai dar volta. Ah, sim, eu sou bom nisso também, eu vou embora. Eu fiz uma vez um pote sumário, cara, eu não vou me lembrar o nome dele, mas que falava de
contratação de pessoas, né? Como é que é a nova onda de contratar pessoas, né? E lá no meio o cara comenta que empresas como o Google, por exemplo, pega o currículo da pessoa e vira o currículo de ponta cabeça e começa a ler de baixo para cima. Entendeu? Então o cara fala, antes de eu saber onde é que esse cara se formou, deixa eu ver qual é o hobby dele. Claro. Deixa eu ver. Claro. E aí o cara, ele falou, por que nós fizemos isso? Nós estávamos desperdiçando gênios por causa da escola que o cara se formou. E o cara era um gênio e a gente só deixava o cara aí porque, em primeiro lugar, deixa eu ver onde é o diploma dele. Eu falei que isso não interessa, cara. Deixa eu ver o que esse cara tem de interessante. Quando os caras veem, puta, esse cara aqui... E aí, tá bom, a escola não é das melhores, mas vem cá. Eu falei, e assim nós começamos a capturar gênios no mercado, né? Que é o que você tá falando aí, né, cara? Quer dizer, o que fez os caras entrarem foi o inusitado, né? Eu sou completamente dessa escola. Eu sempre estimulo as pessoas, quando elas me pedem essa opinião, assim, né? Pô, que dica que você me dá? Se é que eu tenho envergadura para dar dica para alguém, mas enfim... eu sempre falo, cara, tenha repertório, tenha história, tenha bagagem, deixe as coisas que são da sua personalidade um pouco mais afloradas, assim, não fique tão específico, tão técnico, tão acadêmico, porque, ainda mais agora, né, as pessoas consomem experiência para tudo, né? Sim. E nós temos que ser uma experiência para as contratações. Do mesmo modo que, né, as empresas hoje querem ofertar aos consumidores experiências. Eu não quero que você venha comer o meu lanche, eu quero que você tenha uma experiência. Por isso que eu esse ambiente, o lanche tem um design, ele chega na mesa assim, assim, assado. Nós também queremos que as pessoas tragam as suas experiências de vida para os trabalhos que a gente está recrutando, porque é isso que vai formar uma personalidade do que a gente tem para ofertar, né? Assim, a personalidade se dá pela experiência que a gente traz. É o traço, assim. cara. Exato, é o tal do traço. E os caras lá na Argentina tiveram muito culhão, eu sou muito grato porque eles foram muito na contramão. Eu estava num contexto, 2007, 2008, as pessoas queriam mais o currículo do que a personalidade. E eles foram visionários, talvez por serem de fora. Os argentinos têm essa grande... qualidade, pelo menos no CQC. O fato do CQC ter sido um sucesso é também porque eles eram argentinos, eles vieram com referências de outra cultura e eles vieram com um olhar completamente de fora, assim, que conseguia ver validades e valores e qualificações que a gente tinha que nós mesmos não valorizávamos uns com os outros aqui. E tinha o espírito do programa também, né, cara? Tinha um espírito ali, acho que eles sabiam o que eles queriam botar no ar ali, né? Claro. Não era um programa de reportagem, não era um programa de humor, era um mix. E tinha que ter uns nego maluquinho ali para fazer a coisa acontecer, né? Claro. Mas o interessante que você falou é o fato deles quererem esse tipo de gente de trás da câmera, né? Porque querer na frente da câmera eu entendo. Quanto mais maluco, mas atrás das câmeras também é muito legal, cara. O cara traz pro DNA do programa esse tipo de pegada, cara. É isso. Muito legal. Vem cá, cara, bom, peraí, vamos terminar a história. Aí você falou pro cara, quero ser repórter, e aí? Ele falou... E na hora ele falou, pô, você tá fazendo perder tempo, cara. Você sabe que a gente tá fazendo a admissão da equipe técnica. Eu tô aqui falando com o produtor, nem abri o processo seletivo, nem sei como é que vai ser. Eu já te digo uma coisa, você não se encaixa. Porque eu estou atrás de pessoas que vão ser repórteres a partir de 3 pré-requisitos. Fazer comédia. Você faz comédia? Eu falei, não faço comédia. Fazer stand-up comedy especificamente. Você tá com alguma experiência de stand-up? Não. E ter uma formação em alguma coisa de comunicação. Falei, peraí, eu sou formado em jornalismo, aqui eu me atendo. Isso é um pré-requisito que eu consigo honrar. Mas os outros 2, não, eu não tinha nenhuma relação com comédia. Eu nunca imaginaria, quando eu desenhava lá atrás, com 10 anos de idade, que um dia eu ganharia a vida como comediante de stand-up, que ainda é o principal recurso que eu tenho. Ainda é o principal soldo, vem do stand-up. E ele falou que eu não atendia os pré-requisitos, a não ser pelo jornalismo, mas eu insisti tanto. E eu falei... Você tomou uma desbundada em espanhol, cara? Sim, ele falou em algum momento, boludo, eu acho que ele mandou um boludo. Depois eu entendi que o boludo não é legal. Eles são muito francos e muito estúpidos quando querem, né? Rafa, louco, boludo, deixa eu te falar. Não faz eu perder tempo. Por que eu tô falando com você aqui? Cara, não, Rafa, o que você vai fazer? Não abrir, você não vai fazer, você não preenche os pré-requisitos. Mas aí eu falei uma coisa pra ele que, porra, você também me daria uma chance se você ouvisse. Eu falei, porra, se você deixar eu fazer o teste... Perguntou, por que você deixou você fazer o teste? Por quê? Eu falei, porque se você deixar eu fazer o teste, vou fazer o melhor teste que você vai ver na tua vida. E eu falei com uma confiança, Luciano, que já era... Aquela daquele moleque que apertava a campainha e falava, leva meu desenho lá. Exatamente. Eu não falei isso porque eu me achava foda, não. Eu nunca me achei, meu ego sempre teve muito no lugar.
Se eu não tivesse o ego no lugar, eu não estaria com a cabeça boa que eu tenho agora, depois de viver tudo que eu vivi. Mas eu falei porque eu já estava há 10 anos sofrendo de ser produtor quando eu queria ser artista. Eu já tinha feito muito teatro infantil, tinha feito muito projeto escola, tinha subido muita rotunda, tinha feito muito teatrinho para ganhar um rateio de bilheteria para comprar um lanche. Eu já tinha comido muito pão que o diabo amassou. E quando eu falei que faria meu teste, eu não estava dizendo que era porque eu tinha qualidade, mas é porque eu ia entregar todo o meu amor, toda a minha verdade e ia agarrar aquela oportunidade. Era nesse sentido que eu ia fazer o melhor teste da vida dele. Não porque eu era o mais qualificado, mas porque eu era o mais grato à oportunidade. E a gente ser grato às oportunidades, às vezes, compensa a nossa falta de técnica ou a falta de currículo, sabe? E eu confiei nisso. Sim. E aí ele falou, opa, então tá, eu vou te pautar. Mas você, se não for bem no teste, você não vai ser nada aqui dentro, não tem meio termo. Se você não fizer um ótimo teste, você não tem prêmio de consolação na vaga de produção ou qualquer outra coisa, você está fora de tudo. Eu falei, beleza. E aí ele me testou 2 vezes, fez 2 testes, um com celebridades e um outro com política. E eu lembro que eu fui bem no teste, cara. Eu tive certeza que era uma oportunidade que ia mudar a minha vida. Eu tive um feeling, assim, falei, cara, isso... E as pessoas eram céticas com o projeto ainda, porque a Band... Essa é a pergunta que eu ia fazer você, quer dizer, em algum momento você enxergou que aquele projeto se encaixaria naquele momento no Brasil? Porque, de novo, tudo é timing, né? Quando você olha para a história do Brasil e fala, quando é que o CQC hoje em dia não pegava, cara? Se você mete o CQC no ar hoje, cara, é 2 pitacos para estar todo mundo na cadeia, desmontou o programa, acabou, ele é detonado, assim, né? Assim. Foi na hora, cara, era o timing exato. Ele começa com uma coisa meio estranha, né? Que ninguém entende direito e de repente vira aquela loucura que foi. E eu, como espectador, eu sei o que o CQC era. Para vocês que estavam lá dentro, cara, vocês sentiram o que era? Quando sentou a primeira vez, primeira reunião, vamos botar esse treco no ar aí, o que vai ser? Olha, havia uma ideia do que seria aquilo? A gente tinha opiniões divididas ali. Eu lembro que tinha uma turma muito entusiasmada, da qual eu fazia parte, dizendo isso aqui vai vir para arrebentar. E não porque a gente soubesse muito do projeto, eles não contavam muito. A gente via alguma coisa do CQC da Argentina, que era referência, e achava aquilo do caralho. E havia uma promessa de que a gente ia viajar muito, ia fazer lá com muitas pessoas, e o nosso diretor, ele falava assim, se for como aconteceu na Argentina, em 6 meses vocês não vão conseguir mais andar na rua. E a gente ficou, parte de nós ficou meio impactada com aquilo, falando, eu acho que ele tem razão, e parte ficou desconfiada. Eu lembro que o Danilo Gentili era um dos céticos, ele dizia, não, isso não vai dar em nada não, acho que isso não. O Danilo, o Oscar Filho, o Felipe Andreoli e eu lembro que eram 2 apaixonados, a gente falou, cara, eu vou dar tudo que eu tenho aqui, eu acho que vai dar certo. E era um tudo ou nada, assim, a Band assinou conosco, quando a gente foi aprovado, quando eles fizeram a composição do time, eles chegaram pra gente dizendo assim, olha, são 6 meses de contrato e o salário não é bom. Mas assim, se der certo, vocês vão passar um tempo aqui fazendo com a gente vai se divertir, vai ganhar dinheiro todo mundo junto. Se não der certo, paciência, mas o preço é esse e eu vou pedir que todo mundo pare tudo que está fazendo. Não dá para se dedicar mais ou menos, vocês têm que se dedicar integralmente, abrir mão de tudo que vocês estão fazendo na sua vida e o preço é esse e o contrato é de 6 meses. E isso deixou todo mundo meio... Mas eu fui da turma que falou, cara, eu acho que vai dar certo. Eu acho. E realmente, até agora, ainda estou assimilando o que foi esse projeto, cara. Foi uma loucura, cara. Foi uma loucura. Porque aquilo que eu te falei, ele entra... A comparação que eu faço com o CQC, eu não sei se você pegou essa época, eu não sei se pegou desde o começo. É o Faustão na Gazeta, cara. O Faustão antes da Globo. Quando o Perdidos da Noite surge, né? Pânico. Perdidos da Noite, Pânico, que é um padrão que chega para quebrar tudo que tem lá. Então ele é o oposto do padrão de qualidade da Globo, lindo, maravilhoso. Aparece o Faustão com o Perdidos da Noite e aquilo é uma loucura, cara. Vira um treco cult, né? A tal ponto da Globo ir lá e chamar o cara e levar o cara embora, né? O Pânico na TV é a mesma coisa, né? Ele vem com tudo para dar errado. Nós lá no Speaker Club, né? Tem tudo para dar errado, mas ele vem no momento exato e ele quebra todo um padrão, como a TV Pirata quebrou lá atrás, né? Então tem históricos assim é o momento exato, cara. Aquilo acontece e se você tirar ele daquele momento e levar para outro lugar, não rola, cara. Nem sei se rolaria em outra emissora de TV. Se botasse em outra emissora, eu não sei se rolava, cara. Mas foi um momento de time e foi legal. Cara, como é que é você do dia pra noite não poder andar na rua?
Ah, pra mim foi uma puta realização legal, imagina. Eu falo dessa época com muita gratidão, assim. E também sem esses discursos de modéstia. Eu não vou dizer, não, eu não esperava. Eu esperava, Luciano. Eu esperava porque eu era um ressentido, um artista aprisionado no papel de um produtor, que toda a estreia que eu estava produzindo, eu era o que mais bebia, era o que mais fumava. E não porque eu estava comemorando, porque eu estava deprimido. Eu era louco, eu pedia para um mundo superior, para o poder superior, uma oportunidade. Quando ela finalmente veio, eu fiquei muito grato, eu fui muito feliz de ser um cara muito conhecido. Porque a fama, no meu caso, foi uma consequência, não foi uma finalidade. Isso foi muito assertivo e continua sendo muito assertivo na minha história e no meu coração. Quando a fama é uma consequência e não uma finalidade, você usufrui dela com a cabeça no lugar. Agora, se a pessoa começa a trabalhar e a consequência eu tô trabalhando para ser famoso, viu? Olha, tô aqui, faz isso aqui. Ela não vai dar certo. E se der certo, ela vai ficar tóxica, ela vai se dar mal, ela vai se estrepar, ela vai precisar de remédio depois. Ela vai dar trabalho para a sociedade, como tanta gente que a gente vê aí, entendeu? Tem muita pena dos influenciadores que começam muito jovens e norteiam todos os passos para serem famosos e não para entregarem um conteúdo cuja consequência é a fama, né? Então eu tinha aquilo como uma consequência. Se tiver de ser, será. E quando veio, eu fui muito grato. E foi incrível. Eu aproveitei muito. Eu era solteiro, eu tinha 31 anos. Eu estava naquela fase da vida que... aquela década maravilhosa que dá para você aproveitar. Se acontecesse agora, eu tava fudido. Porque eu sou muito pai, eu sou muito marido, eu sou muito fiel, eu sou muito coxinha. E aí não era nada disso. Eu morava sozinho no apartamento. Eu não tinha namorada. Então eu podia viajar, eu podia pegar tudo mundo que eu queria, eu podia me divertir, eu tinha agenda, eu tinha saúde, eu tinha saco, e eu tinha disposição para poder fazer... E tava ganhando bem. E ganhando bem. Pra você ter uma ideia... Maravilhoso isso. Olha um exemplo, assim, eu tô indo pra... A gente tá gravando isso numa quinta-feira, e amanhã, sexta, eu tô indo pra Aracaju da palestra. E Aracaju é uma cidade que eu passei uma única vez, e eu fiquei me perguntando, em que momento que eu fui pra Aracaju? Eu fui uma vez para... Aí eu comecei a fazer um esforço e descobri que eu fui para Aracaju fazer um show de stand-up em 2010, quando estava no olho do furacão. Que eu fazia o CQC, campanha, era o cara da vez, era a bola da vez e tinha stand-up bombando. Aí eu fui olhar nas minhas anotações de 2010, eu sou um cara que tem tudo anotado dos anos todos, assim. Eu fui na minha anotação de 2010, eu fui lá que em 5 de novembro de 2010 eu fui para Aracaju. E no dia seguinte eu peguei o primeiro voo para fazer o Teleton no SBT. E no dia seguinte eu fui para Belo Horizonte e naquele mesmo mês eu fui para outras 7 cidades. Aí eu falei, cara, em novembro de 2010 eu visitei 8 cidades de 4 estados diferentes do Brasil e fiz, sei lá, 20 matérias. Entre CQC e stand-up eu tinha uma agenda assim, extenuante, assim, parecia um... Cara, é uma dessas celebridades do dia a dia de hoje. Eu era um cara que tinha essa coisa de mal parar numa cidade. Eu ia do aeroporto pro restaurante, comia, ia pro teatro, depois ia pro hotel só para dormir, no dia seguinte estava no aeroporto. Eu conheci tudo e não conheci nada. Mas eu tinha como fazer isso. Eu tinha inclusive saúde para isso, assim. Eu conseguia emendar uma balada e no dia seguinte gravar de novo, etc. Foi o lugar certo, o tempo certo da minha vida, que se acontecesse agora 47, eu ia pedir para sair. Falar, não posso, minha mulher, minha filha, eu também tô gordo, tô cansado, eu não consigo, preciso dormir. Hoje a minha régua é outra. Timing, cara. É isso. Timing. Tudo tem seu tempo. Mas eu aproveitei muito, foi muito Como legal. é que o stand-up surge pra você, cara? Porque você, quando foi pro CQC, você não era de stand-up. Não era. Você não tinha, né? Você se aproximou da turma do stand-up lá, porque alguns deles eram, né? Mas você não era. E como é que foi? Como é que... Eu tive uma relação meio tumultuada com o stand-up. Primeiro porque, assim, quando eu entrei no CQC em 2008, eu cobri muita matéria do Danilo, do Oscar e do Rafinha, porque eles viviam faltando para fazer justamente stand-up. Stand-up, sim. E eles que já eram pessoas que faziam stand-up antes do CQC, começaram a ter muito mais ofertas de stand-up com públicos e dinheiros muito maiores, porque eles ficaram famosos. Sim. E por um lado, isso foi muito bom para mim, porque eu comecei a aparecer muito no CQC. Porque eles faltavam demais e eu era coringa. Eu morava perto da produtora e volta e meia... Rafa, você pode substituir o Rafinha? Você pode substituir o Oscar? O Oscar tinha uma pauta, mas ele não vai voltar a tempo de Aracaju. Aí eu ia. E no começo eu falei, pô, bom pra mim, né? Eu apareço mais.
eu não era o mais talentoso do CQC. Até hoje eu acho que não era o mais talentoso, mas eu era o mais disponível e eu vestia muito a camisa. Então eu comecei a ter muita projeção porque eles faziam muito stand-up e eu não. Só que eu comecei a ficar para trás em relação a eles, porque eu fui vendo as matérias dos meninos e falei, pô, esses meninos estão melhores do que eu, porque eles têm repertório, eles têm ginga, a partir de improvisações e interações que eles fazem de stand-up. E eu comecei a ficar com vontade de fazer stand-up, não só porque eles estavam ganhando muito dinheiro e eu sabia das cifras, e tinha muita demanda, meu empresário dizia, querem um stand-up seu, você vai fazer stand-up, tem demanda para você, vem, faz stand-up. Eu comecei a ficar tentado pela grana, mas eu comecei também a sentir que eu precisava fazer stand-up porque eu tinha que ter jogo de cintura para as minhas entrevistas. E de fato, assim, quando você faz stand-up, você fica meio infalível na arte de interagir com as pessoas, que é muito do que eu faço na minha palestra hoje, que é muito do que eu faço nos meus mestres de cerimônia, nos eventos que eu faço como MC. É muito da bagagem do stand-up, entendeu? Tirar leite de pedra. Se alguém fala no meu ponto, cara, o palestrante está atrasado, você tem que ficar 20 minutos aí, pra mim é um sonho, cara. Eu fico felicíssimo, pô, 20 minutos que eu vou falar com a galera e vou tirar um daqui, o povo vai rir pra caramba. Isso vem da escola do stand-up comedy. E eu, como repórter, estava ficando desfalcado, porque eu tinha a pergunta e eu tinha alguma coisa para réplica, mas eu não tinha tréplica. Sim. E aí, em 2009, eu decidi que queria fazer stand-up, e meu padrinho foi o Danilo Gentili, porque ele falou, eu te abro um espaço aqui no meu solo, vem aqui, faz 15 minutos, escreve 15 minutos. E, de fato, ele, o Mal Meirelles e o Rogério Morgado tinham uma noite de comédia, eu fui lá e fiz 15 minutos catastróficos. Mas tinha muitas fãs do CQC que riram muito por empatia. A gente tinha uma época, cara. Sim. O CQC tinha isso também. A gente tinha fã que não era normal, assim. A gente tinha um fã-clube que... Quem falou mal de você? A gente vai matar essa pessoa. É uma coisa meio religiosa, né, cara? É uma fé era uma religiosa, seita. Né? É uma seita, né? Nós tínhamos seitas. E o cara, olha... O que ele falou é uma merda, mas eu vi o cara, bicho, eu tava pertinho dele, eu vi ele ali na minha frente, ele tava lá. E o que ele disse? Eu nem sei o que ele falou, mas eu vi. Isso é um fenômeno de palestra também, tá acontecendo hoje em dia, né? Claro. Levam lá a celebridade. Alguém me contou outro dia, cara, quem era alguém de teatro, cara, que tava contando pra mim, falou, cara, eu tava fazendo uma peça, e a gente ia pro interior, e na peça tinha um garoto da Globo que fazia uma malhação. Uhum. E a plateia ficava alucinada quando o moleque entrava, porque elas queriam ver o moleque. E um dia o diretor ficou puto, cara. Falou, porra, cara, eu me mato pra montar a peça, ensaiar o cacete. Vem cá, para com essa merda aí, traz o moleque, bota ele sentado aí numa jaula e deixa o povo em volta vir olhar. Porque ele falou, cara, o que estava atraindo era quero ver a pessoa, não quero saber a qualidade do que ela está se propondo a fazer, porque eu quero vê-la, né? E aquela máquina, a televisão, faz loucuras, né, com a turma. Mas aí você foi e foi catastrófico. Eu estrei no stand-up com textos muito ruins e sem nenhuma graça. Mas eu tinha o público na minha mão, porque é o que eu digo, assim, naquela época do CQC, rede social era uma coisa muito incipiente, assim. A rede social que estava acontecendo na época era o Orkut e mal tinha o Twitter, que hoje é o X, né? Então você não tinha essa cultura de consumir os famosos pelas redes sociais. As redes sociais mataram essa coisa do afã, essa coisa do, o frisson do artista, eu vou no teatro, que ali eu vou estar com ele. Quando o artista vai e conta tudo que está acontecendo no dia a dia dele na rede social, a gente se sente meio íntimo e ele fica mais do mesmo, assim. Sim. O primeiro que se fudeu nessa história foi o programa Video Show, onde eu também trabalhei. O Video Show morreu porque a rede social, tô aqui na minha casa, olha aqui os bastidores aqui da gravação, não sei o que, tô vendo tudo porque eu vou ver Video Show. Sim. E naquela época não tinha nada disso. Então se você queria ver a gente, você tinha que ir no nosso teatro, tinha que ir no nosso show. E eu sei que você também tinha uma inteligência que o nosso diretor conseguiu por um tempo administrar. Ele nos blindava. Ele queria fazer daqueles personagens, aquelas pessoas de terno e gravata, os seres meio intocáveis. Então ele não deixava a gente dar muita entrevista. As pessoas gostavam muito da gente, mas a gente não aparecia muito nas coisas. Ele conseguiu blindar a gente por cerca de 1 ano e meio. Depois não teve mais controle, assim. Porque cada um de nós passou a ter um empresário, começou a ter uma assessoria, e começou a ficar seduzido pela fama, o caralho. Mas a gente era muito exclusivo na época. E os stand-ups eram uma oportunidade de você ver a gente. Sim. Então as pessoas iam. E elas já iam predispostas a rir. Ainda que o show fosse uma merda. O meu show era uma merda. Assim, seguramente até 2010 o meu show foi muito ruim. Mas os maiores shows e em maior quantidade aconteceram justamente nessa fase que o show não era bom.
Esse é um aspecto triste, assim, um ressentimento que eu tenho, que é uma pena que agora que eu tenho o melhor show de stand-up da minha carreira, seguramente, que eu sou um artista muito mais maduro do que eu já fui, eu tenha tão pouco público em relação àquela época em que eu tinha tanta gente assistindo produtos tão ruins. O que me fez ficar um bom comediante de stand-up foi a consciência de que eu era o pior. Porque de fato, assim, começou uma coisa, o Cortez, puta, ele lota, porque o povo gosta dele, ele é bonitinho, ele é simpático, tem o afã do CQC, mas puta, o solo dele é uma merda, as pessoas vão embora no meio, iam mesmo. Aí eu falei, pô, eu vou ser o ruim, eu não quero ser o ruim. Aí eu comecei a brigar pra ficar bom nisso aqui. E aí comecei a estudar, comecei a filtrar, comecei a ouvir quem sabia mais, comecei a pegar dica. Comecei a me coçar. Você foi estudar mesmo, né? Eu conversei muito, eu já tive aqui umas 2 vezes já com o meu Deus do céu. Não foi alguém que te marcou pelo Não, visto, pior assim. que marca muito. Alguém que é? Murilo Gun, cara. Porra, como é que não marca? Você não tá lembrando o nome do Tive com o Murilo Gun, o Gun teve aqui e o Gun conta a história. O Gun falou, cara, eu não tinha nada a ver com stand-up. E o dia que eu resolvi entrar, eu falei, eu vou fazer stand-up e fui estudar. Eu falei, como assim? Você consegue aprender a ser engraçado? Ele falou, porra. E eu fui estudar e fui ler, fui ver o que tinha, e virei um cara de stand-up porque eu estudei pra ser aquilo, né? Quer dizer, não é aquela... Tem cara que nasce engraçado, que você sabe, nasceu e a graça tá dentro dele. Outros não. O Léo Lins. O Léo foi estudar, né, cara? Foi estudar pra fazer o stand-up dele lá, né? E então é aquela coisa que você falou, tem o cara que tem um talento que tira de não sei de onde e tem outro que se desenvolve para fazer aquilo. Você bota os dois no palco ali e fala, cara, acaba que funciona. Mas você falou uma coisa interessante aí agora há pouco, cara, que a base e a escola que a comédia dá para as pessoas, né? Não é à toa que, se for nos Estados Unidos, cara, os caras que capitaneiam os grandes shows da noite é tudo cara que vem da comédia, cara. O cara era da comédia, ele vira Bill Maher, né? Vira aquela turma toda, vem da comédia e parece que vem com essa bagagem que você acabou de falar. Ó, o jeitão de lidar com o público, de improvisar, de fazer a coisa acontecer ali na hora, né? Jô Soares no Brasil, cara, o Jô vem da comédia, né? E vira um maior apresentador de talk show da televisão, né? A comédia dá devia estar no currículo isso, cara. Eu vou olhar no currículo, vem cá, você faz comédia? Faço, então esse cara é interessante, ele tem... Mas sabe qual é o mal da comédia? O mal da comédia é o comediante, assim. O mal da comédia é o comediante, ainda mais o comediante que faz sucesso, porque ele sabota a própria comédia. E é o que acontece hoje no meu meio, né? Você vê, eu tô num time de pessoas que, especialmente no corporativo, briga para que a comédia esteja contratada, assim, suplica para que ela venha, assim. Eu falo para as empresas, eu falo, olha... Tenham comediantes legais, que têm bom gosto, bom senso, que são maduros nas suas plenárias. Não precisa ser justamente a mim. Mas contrate. Se eu perco uma concorrência para um job legal para um outro comediante, eu fico feliz. Agora, se não contratam um comediante porque tem medo que o comediante vá derrapar, que tem medo do que o comediante vai dizer, eu lamento, mas eu entendo também. Esse medo é causado pela própria vaidade dos comediantes que fazem sucesso, assim, porque eles são indomesticáveis. Quando a gente faz sucesso na comédia, isso aconteceu comigo também. Tem uma hora que o briefing diz assim, não fale palavrão. Eles não aceitam palavrão. Ou não cite a concorrência. Aí você está apresentando lá seu solo de stand-up na empresa, lembra do briefing, mas fala assim, a plateia está comigo. Eu não vou deixar de fazer a piada. Essa piada é boa. Foda-se o cliente. O cara vai e faz. Aí o contratante fala, mano, esses caras são insubordinados, eles são um perigo, eles são umas bombas relógio. E ainda mais num contexto em que a gente tem tantas histórias de comediantes fazendo humor politicamente incorreto como um protesto mesmo, né? É quase uma militância, né? Tem uns que batem no peito e falam assim, quer saber? É mimimi, é patrulhamento ideológico, é politicamente correto? Foda-se, o meu show é a transgressão de tudo isso. O meu show é humor negro puro e não pode falar humor negro, eu falo. Vou fazer humor negro. O cara vai lá e faz. No teatro, com todo mundo pagando pra ver, é maravilhoso. Claro, só que eles queriam uma sensação... Na empresa não, cara. No ambiente corporativo não. E essas coisas obviamente dão audiência, elas obviamente são repercutidas, vão sair nos portais, elas vão ser colocadas na mídia. Fulano fez o show, fulano fez essa piada. E aí o senso comum vai começar a dizer assim, comediante no Brasil politicamente correto de hoje é uma bomba relógio, é perigoso chamar. Ai meu Deus, eu quero um cara desse na minha empresa. Aí ele não vai fazer distinção. Não, o Rafa Cortez é um humorista polido, ele é família. Não, é tudo comediante, é tudo igual, é tudo comediante.
É tudo E você comediante. vê. Eu tive cliente que eu já peguei, cara, que o cliente estava há 5 anos sem contratar palestrante. O cara falou pra mim, cara, faz 5 anos que eu não contrato, porque, bicho, as últimas 3 experiências foram pavorosas, é tudo mais do mesmo, não quero mais essa merda, e parou, cara. 5 anos porque alguém Claro. teve experiências que não foram legais ali, né? A gente é o cartão de visita daquilo que a gente quer vender. Fala uma coisa pra mim aqui, enquanto você tá no CQC, aquilo é teu trabalho, você está ganhando uma grana, tá tudo bem lá, e um belo dia o CQC vai acabar. Eu não sei quando é que você parou, se quando ele parou, você parou junto, você parou antes, eu não sei em que momento foi, né? Mas eu quero dizer o seguinte, termina a CQC, né? Que eu posso comparar com eu saindo da empresa que eu trabalhava lá, né? No dia seguinte eu não tenho mais o cartão de visita, você não tem mais o CQC, você está fora do ar, saiu do ar, né? E aí tem que ganhar a vida, né? E aí, cara, agora... Eu como stand-upper, será o meu negócio, será a minha vida, é aí que eu vou ganhar dinheiro. Porque não era palestra ainda, era só stand-up, né? Eu ainda tive uma sorte, porque depois que o CQC acabou, eu tive o resquício do CQC. Ainda tinha o CQC ficou forte e ficou uma imagem construída boa em torno da gente por um tempo, assim. Agora já vai dar 10 anos que o CQC acabou, as pessoas já não lembram muito. Cara, 10 anos já, bicho. Vai dar 10 anos, acabou em 2015. Então, depois que o CQC acabou, eu tive oportunidades muito legais. Eu fui contratado pela Globo. E assim, no dia que anunciaram que o CQC ia acabar, e a gente postou isso nas redes sociais, nesse mesmo dia a Globo me ligou dizendo assim, olha, não fique triste, a gente quer você no video show, tudo indica que vai rolar para o ano que vem, calma. E de fato, no 2016 eu estava trabalhando na Globo, fiquei 2016 e 2017 na Vênus Platinada, com uma exposição muito grande, ainda que a repercussão nunca tenha sido a mesma do CQC. Sim. A exposição era grande, mas a repercussão não. E aí eu me lembro que depois disso eu ainda tive uma sobrevida. Da Globo eu consegui, administrando carreira, com eventos legais e com um contrato ou outro de alguma coisa bacana da Disney Plus. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia fudeu tudo mesmo. Quem ferrou realmente foi a pandemia. A pandemia no meu mercado, que era o que eu tinha forte ali de televisão, ela foi catastrófica, porque ela ensinou que a gente pode e deve consumir conteúdo do jeito que a gente quiser, com a autonomia que a gente quiser, com quem a gente quiser, a hora que a gente quiser. E as TVs ainda são dessa coisa arcaica, velha, burra. Ela destruiu o padrão de qualidade Globo que eu estava comentando aqui, cara. Exatamente. De repente você descobriu que eu tô vendo você e o cachorro latiu e tudo bem, cara. É. A iluminação não tá boa, tudo bem, cara. Passou alguém ali atrás, tudo bem, bicho. O som tá mal, tudo bem. E o mercado passou a aceitar algo que até então era... Pô, eu me lembro de uma vez... Cara, nem vou lembrar que ano foi isso, mas faz tempo, né? Eu fui fazer... Um amigo meu tá fazendo um trabalho para ir ao ar na TV Cultura. Era um trabalho de escola, alguma coisa assim, de formação dele, de TCC, eu não me lembro o que era pós-graduação, alguma coisa assim. E aí o trabalho consistia em entrevistar alguns jogadores de futebol. E aí ele sabia que eu era do ramo, tudo, era um companheiro, amigo da empresa, né? Pô, vem me ajudar aqui. Tá bom, fui lá ajudar o cara, tudo, fomos lá no Corinthians, entrevista o fulano, né? E aí fomos, editamos, montamos o material todo e ele levou na Cultura uma fita VHS. E a Cultura falou, desculpa, tá legal, mas VHS a gente não põe no ar. E fim. E fim. Não é porque... Não, VHS não se põe no ar. Hoje você via lá os videocassetada no Faustão com aquela imagem pavorosa. Os caras falando, cara, não tem mais essa, cara. Agora a qualidade Rafa, timing. Isso tudo acontece no momento em que a internet ganha a capacidade de transmitir áudio e vídeo na boa, né? Claro. Os smartphones começam a entrar, cria-se um mundo totalmente diferente, cara. Isso aqui ganha capacidade de combater a televisão. E aí vira tudo de ponta cabeça, né? Mas se você pensar bem também, a pandemia foi uma espécie de oportunidade para fazer uma justiça social, assim, né? Dos realizadores de conteúdo, né? Aqueles realizadores que sempre eram preteridos pela televisão. A televisão sempre foi um lugar muito inalcançável, né? O povo não se vê ainda na televisão. É muito louco que tantos anos depois, você vê que uma das formas de contra-ataque das TVs agora é colocar o povo como protagonista, né? Não é à toa que no Fantástico você tem quadros em que os artistas viajam o Brasil conversando com populares, né? Os programas estão mostrando cada vez mais
coisa na rua. Você vê, é uma maneira que eles estão tentando redimir um erro que os executivos fizeram de transformar a TV num lugar assim de rentabilidade só para aquele mesmo time, para aquela mesma patota. Você tinha que ser um apresentador de TV. Quando você furava a bolha e entrava, como isso de fato aconteceu comigo, eu virei um apresentador de televisão. Porra, você está num lugar que é o Olimpo da comunicação, né? Só que as TVs fizeram isso por muito tempo. O elenco da Globo, os atores, os apresentadores, e todo mundo sabendo quanto eles ganham, todo mundo sabendo o poder que eles têm, as oportunidades comerciais que vêm, o mundo que se abre para os famosos da televisão. E aí quando a pandemia veio e todo mundo ficou entediado e não tinha o que fazer, muitas pessoas começaram a produzir conteúdo até para sobrevivência emocional. E elas perceberam que o povo começou a gostar disso. Então muita gente veio assim, com 2 pés no peito, falando assim, quer saber? A TV nunca me quis, agora eu vou fazer a minha própria plataforma, agora eu vou fazer o meu conteúdo. A gente deu, com a pandemia, uma inflacionada de realizadores de conteúdo, um monte de gente passou a ser formador de opinião, sem ter feito o que eu tive que fazer, sem ter comer o pão que o diabo amassou, como tantos dos meus ali, etc. Sem repertório, né? Ou sem a sorte de outros, que teve só gente que teve sorte, né? Então as TVs agora estão pagando um dobrado para reverter esse negócio, assim, porque todo mundo é uma potencial emissora. Você é uma emissora. O que você hoje, o Luciano, faz é uma emissora. A Luciano é a emissora do Luciano. Um canal no YouTube, um podcast de um garoto, o seu TikTok bombado, um Instagram bem absorvido, é uma emissora, cara. É uma emissora. E você tem caras que estão que estão com audiência maior do que canais de televisão. Um cara independente tem uma audiência hoje que bate o canal de televisão. Total. Você vê a transmissão do jogo da seleção e aquele canal do... Como é o nome dele? O gordinho ali, que começa a transmitir pela internet, o negócio arrebenta. Cara, é uma loucura. O mundo virou de ponta cabeça e aquilo que eu te falei, o que deu certo lá atrás não funciona mais hoje aqui, né? Mas vamos esgotar um pouco essa coisa do stand-up, né? Como é que você começou a tratar o stand-up como business, cara? É isso que me interessa aqui, né? Stand-up como business. É aquela coisa do... Você já ouviu falar essa expressão? Caórdico. É o caos com a ordem ao mesmo tempo, né? Então, cara, se você não tiver uma ordem muito bem trabalhada, você não consegue botar o caos lá. Tá, eu vou subir no palco para improvisar. O que vai acontecer? Eu não sei. Sai da frente. Agora, para isso, tem que ter o palco, tem que ter o microfone, iluminação, pessoas, ingresso vendido. Tem que ter uma ordem ali, senão o caos não pode acontecer ali, né? E para isso funcionar, tem que ter uma visão de business. Não é só o palhaço do circo que entrei, fiz o show e fui embora. Não. Cara, você é a tua própria empresa, né? Claro. Como é que você começou a ver isso como business, cara? E fazer disso uma máquina de... Quero viver disso, quero ganhar dinheiro com isso aí de uma forma não aleatória. Esperar que alguém toque o telefone. Não, isso tem que ser... Eu tenho que fazer essa coisa funcionar como uma roda girando. Que é o que vai acontecer com você como palestrante, né? Uma coisa, a roda tem que girar, né? Começou a ser um business pra mim meio cedo, assim. Eu tive um privilégio no stand-up de sentar na janelinha, assim. Foi muito impactante assim, o que aconteceu. Eu não merecia lotar os teatros que eu estava lotando. O mérito era do CQC, não era meu. Eu tive que me obrigar a dar um produto bom para as pessoas porque elas ficavam revoltadas, né? De pagar o ingresso, de bloquear a sua agenda, de ir com a sua família e não dar risada, né? Naquela época que eu fazia um sucesso orgânico com o stand-up, eu surfei a onda e fiquei feliz ali. Mas aí houve um momento que o stand-up deu uma esfriada pra mim, porque eu deixei de ser novidade, eu deixei de ter mídia, eu deixei de ser popular e eu também deixei de ser factual. Eu nunca fiz um stand-up factual, eu não me esmero em saber o que está acontecendo e fazer piada sobre isso. Eu não subo conteúdos novos falando sobre os temas da semana. Eu sou um comediante stand-up relativamente preguiçoso. Eu tenho um show de repertório e eu faço show há muitos anos. E quando a água começou a bater na bunda, eu comecei a focar o stand-up pro corporativo. E é onde está todo o meu ataque hoje, assim. Eu faço shows de stand-up regulares, assim. Você volta e meia vai ver algum anúncio de que eu estou fazendo um show ali no Hilários ou no Art Hall, ou vou estar numa praça XY, mas eu não estou ali para ganhar dinheiro. Ali é uma manutenção da minha carreira e um prazer que eu tenho. O stand-up é um negócio para mim hoje, porque ele está nas empresas. Porque quando uma empresa tem o culhão de pagar e falar, vou levar o Rafael Cortez fazer um stand-up no final da minha convenção,
Aí eu falo, pô, aqui eu tenho uma oportunidade. E vem a fome com a vontade de... Como é que é a expressão? Fome com vontade de comer, não? Que fome com vontade de comer. É isso. Aí eu falo, pô, peraí, né? Eu acho importante fazer o stand-up hoje nas empresas, porque eu acho que as empresas precisam mais do meu humor hoje do que a TV precisou, ou precisa de mim. E também acho que o corporativo precisa mais de mim agora do que a própria plateia. Eu não tô com toda a minha força mais no sentido de voltar para a TV, ou de fazer o público pagante de stand-up lotar os meus shows. Porque senão eu faria um outro ataque, eu ia estar impulsionando o post, eu ia estar buscando as pautas mais legais, eu ia estar me posicionando de outra maneira na internet, etc, etc. Naquela época que o stand-up era orgânico e o público naturalmente pagava, ele já era um negócio para mim, mas eu não soube administrar isso de modo a ter continuidade. Você tem graça hoje? Eu tenho graça? Você tem graça? Eu tô muito mais legal hoje, muito mais engraçado hoje do que eu tive naquela época que eu fazia sucesso. Você achou seu traço no humor? Mas muito. Eu sei muito bem que comediante que eu sou. Eu sou um comediante que faz auto-bullying, mas com um ego muito ajustado, assim. Porque você fazer auto-bullying, que é o único tema que você pode fazer na comédia que você não é cancelado. Sim. Como é que você não é cancelado hoje? Você se zoando. Se eu zoar o gordinho, o careca da plateia, a loira, a gostosa, o anão, eu tô fudido. Sim. Certo? Agora, se eu me sacaneio e digo coisas que são verdade, né? Pô, perdi a virgindade tarde, meu apelido era azeite porque eu era extra virgem. Ou eu fui ao motel de táxi várias vezes porque não sabia dirigir. Ou as minhas namoradas que eu tive. Puta, olha como eu fui fudido, olha os tocos que eu tomei na vida. Isso, pô, o cara tá se detonando, mas eu vou processar ele. Não, peraí, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que me processar se eu não gostar disso. Mas o auto-bullying só funciona se você tiver com a cabeça muito no lugar, porque houve um tempo que eu fazia auto-bullying, minha cabeça não era boa, e eu comecei a me sentir mal. Acreditar no... Eu comecei a acreditar. Comecei a acreditar, e o que é pior, as pessoas acreditavam comigo, assim. assim. Eu lembro de uma vez que eu saí de um show que tinha sido bom, e eu saí e um cara passou e deu um tapa na minha cabeça. Pá, seu bosta. Eu falei, que isso, cara? Ah, você é um merda, você sabe que você é um merda, você fala isso no palco. Eu falei, opa, vou ter que ajustar o tal do auto-bullying. Então, assim, eu tenho hoje um humor autodepreciativo que está no lugar certo, e o resto do tempo eu estou interagindo com as pessoas e tirando coisas engraçadas delas que eu sei que eu posso interagir e rir, e que não esbarram em ninguém. E eu adoro uns desafios que eu tenho, especialmente no corporativo, que é, você pode vir fazer stand-up aqui, mas você não pode falar um palavrão. Não pode citar política, religião e sexo. Qualquer outro comediante agora que não tiver muita consciência do que faz na comédia, ou qual o seu traço cômico, vai negar, vai ficar ofendido até. Eu adoro. Eu fiz recentemente um show para uma faculdade em Valença, Rio de Janeiro, a FAA. E o pré-requisito deles era esse. 1º de maio, dia do trabalho, só vai ter funcionário da instituição. A gente pode tudo, cara, mas a gente não suporta palavrão. Não faça. E eu falei, tá bom. E foda, que pra gente é vírgula, né? Pô, aí é foda, né? Foda é vírgula no stand-up. Virou fogo. E quando terminou, eu falei, cara, eu consegui, atendi. Eu adoro briefing diabólico. Eu adoro, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir cumprir hoje, entendeu? Especialmente como comediante. Você sabe que você fala uma coisa que tem uma diferença, um buraco cultural gigantesco. Se você entrar no Netflix, cara, e pegar um show de stand-up lá, não precisa nem ser os aviões, vai no avião, vai nos aviões que estão lá, né? Cara, o politicamente incorreto ali é absurdo. Os caras falam coisas lá que eu fico envergonhado. Falar, cara, e a plateia, quá. O cara faz uma piada de nazismo, de judeu, que aqui no Brasil daria cadeia hoje. E a plateia tá rachando o bico de rir lá. E uma vez eu vi uma discussão a respeito disso, né? Onde é que a coisa pega? Bom, primeira coisa, é a consciência do cara que sai de casa para ir vê-lo, né? Então, eu saí de casa para ver o Léo Dias, né? O que eu espero que aconteça no show dele? É um show de humor negro, cara. Vai ter todo... Léo Lins. Eu falei Léo Dias. Você falou, eu fiquei pensando, cara, o Léo Dias tem... Léo Lins. Falei, vou ver o Léo Lins. O que eu espero? É um show de humor negro. Então, se eu chegar lá e ficar ofendido com aquilo que eu paguei para ir ver, cara, isso é um absurdo. E o americano tem muito isso na cabeça. Eu vim dar risada, cara. E eu vou sentar aqui e ele começa a rir no boa noite. O cara entra, boa noite, a plateia, quá. Aí você fala, meu, que bando de débil mental, porque o cara fala um monte de coisa, não tem graça nenhuma, e a plateia se mija de dar risada, né?
a plateia está lá para isso. Então ela já vai com um intuito qualquer. Se estalar o dedo, eles vão dar risada, né? E quando você veio para o Brasil, a coisa meio que funcionava e de repente parou. Agora tem aquela história de policiamento, de neguinho na plateia, não pode falar isso. E você fala, cara, ficou chato, né? A culpa é das redes sociais, cara. Deve ter outros culpados, assim, mas pra mim, assim, a maior responsável por esse tipo de aprisionamento da nossa risada espontânea é a rede social, porque, veja, as pessoas riem. Essa que é a hipocrisia, elas riem, mas elas têm um julgamento na sequência que é fruto do posicionamento de formador de opinião. A rede social é aquele dispositivo chato em que, uma vez que você vai se colocar ali, você tem que falar como um formador, porque você tem um público. Sim. Eu dou exemplo da minha mãe. A minha mãe, Dona Ieda, maravilhosa, ela tem um Facebook modesto, simples, normal, ela tem as amigas dela, tem pouca gente, mas se ela vai postar alguma coisa, ela pensa no que ela está escrevendo ou falando, porque ela tem o público dela. Você fala, mãe, que público? Você não é formadora de opinião, você hoje é uma senhora aposentada, dona de casa. Mas ela tem a consciência. Mas ela fala, não, mas olha lá o que eu vou dizer. Rafinha Bastos tinha uma piada sensacional que falava dessa hipocrisia, assim. Falava de uma hipocrisia que o público tem de primeiro rir para na sequência julgar e falar, não, tá errado. Aí a gente fala, peraí, você não riu? Você não achou engraçado? O princípio do humor ainda é esse. Agora, eu descobri, assim, que eu não sou a pessoa que vai conseguir brigar por isso, sabe, Luciano? Eu não sou um cara... Eu não consigo contribuir com humor nesse sentido, assim. Eu não sou um justiceiro social do humor, assim. Eu não consigo dar cara a tapa e falar, vamos redimir a comédia, vamos mudar esse processo. Porque eu acho que é um processo, pelo menos por um tempo, é um processo muito difícil de se reverter, assim. O politicamente correto, o patrulhamento ideológico, especialmente com a comédia. Esse é um moralismo que já está em tudo, está incrustado no brasileiro. O brasileiro é moralista, para mim ele sempre foi. E até nas épocas do Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, com as piadas mais preconceituosas, mais assustadoras, eu acho que ele já era moralista. Só que ele não se contatava, não se conectava tanto para falar sobre o seu moralismo, né? A gente não tinha uma lupa como é a rede social, não tinha um negócio colocando a coisa nessa potência, assim. Eu acho que as pessoas se indignavam com as piadas do Mussum, zoaram o Mussum, falavam isso numa mesa de bar, pô, você viu, chamou o cara de macaco. Agora hoje a internet conecta a sua indignação com a da minha mãe. E pasteuriza tudo dentro de um padrão assim do politicamente correto. Então, e grita cala a boca. Que é algo que não se fazia antigamente. O cara fazia a perna e puta, pesada essa, hein? Porra, isso é pesada. Hoje em dia não é assim. Porra, isso é pesada, cala a boca. Cala a boca, eu vou te denunciar, vou te entregar, virou uma caça, né? Como todo mundo é formador de opinião, pô, se eu sou um formador de opinião, tem a oportunidade aqui de desbravar esse mercado, de dizer, de ser o novo Messias, então, né, e se alguém tá dizendo, não pode, eu vou endossar, não pode, mas um monte de gente que tá dizendo, não pode, não é legal, não faça essa piada, não fala, não vá por esse caminho, tem saudade do CQC, por exemplo. Me encontra e fala, bom tempo, né, cara, que legal, etc, etc. Mas como comediante eu não consigo ajudar nesse sentido, eu não tenho essa força e também não é o meu tesão. Eu sou um faxineiro da comédia agora. Eu sou um cara que vai limpar as cagadas, assim. Eu sou um cara que vai numa empresa que diz, não tem mais stand-up aqui porque fulano fez uma merda aqui. Eu falo, me dá uma chance, eu vou vir aqui. Aí eu vou lá, faço um show que as pessoas dão risada, falam, caralho, e não teve palavra, não teve nenhuma homofobia, não teve preconceito, não teve sexismo. Puta, vamos voltar a contratar comediantes? E isso é uma coisa que nem a classe da comédia entendeu ainda, que eu faço. Sim, que tem um ambiente, você tem, são águas diferentes, né, cara? Eu tô na água salgada do mar, sou peixe, e a hora que eu pular para água doce, cara, mudou. O contexto mudou, o ambiente mudou. Se eu trouxer o comportamento para cá, eu vou causar um baita de um problema lá, né? Não, é isso. Eu gosto de pensar, não só pensar, mas eu gosto de constatar que eu tenho feito esse trabalho até nos meus poucos shows de stand-up, assim, né? Eu sou um cara que os colegas de stand-up, assim, às vezes brigam. Já tomei muita bronca do Danilo Gentili, do Oscar Filho, dizendo, pô, você é um amigo meio geleia. Quando o bicho pega com os colegas, tá todo mundo crucificando o Léo Lins, você não vai e defende o cara, um cara que é um bom colega. Você vai e fala, gente, eu não vou dar opinião sobre o Léo Lins, mas eu faço diferente. Venham no meu show, você é meio cuzão. Já me chamaram de um cara meio liso nesse sentido.
Porque realmente eu não tomo partido, eu não vou dar uma opinião. Eu não vou crucificar o Léo Lins, mas também não vou defender o Léo Lins. O que eu vou dizer é, há comédias diferentes, vinham no meu show. E as pessoas ficam meio putas com isso, porque acham que eu tô fazendo uma coisa oportunista de pegar uma pauta e trazer pra mim. Mas é que... Eles dizem que você fica em cima do muro, que Dizem que eu fico em cima do muro. você é o isentão. Exatamente. Porque não escolheu um ou outro lado. Exatamente. Isso te incomoda? Me incomoda porque não é nem pela coisa de eu me indispor com os colegas, me incomoda porque o que eu tô fazendo, realmente, quando eu digo que eu sou um faxineiro, eu não acho que é uma força de expressão, não, assim. De fato é uma coisa que acontece, assim. Quando eu falo, galera, não constatem coisas tão nocivas acerca do humor, não crucifiquem o humor antes de ver pelo menos esse show. Venham, porque vocês vão ver que o humor não é essa coisa extrema. É possível dar risada também sem que você tenha que passear por temas sensíveis ou por agressões ou por coisas radicais, como os meus colegas fazem. Ou humor quinta série tosco e bobo que às vezes as pessoas dizem que o stand-up tem, entendeu? Puta, se o cara não agride ninguém, ele faz humor bobo, entendeu? A gente vai ficar lá falando piada do pavê pra comer. Piada de tia, de quinta série. Se você que está ouvindo a gente aqui tem alguma dúvida, vá no Google e procure José Vasconcelos. E veja José Vasconcelos botar o Jô Soares de joelho de dar risada, sem um palavrão. Não tem nada, é uma história, cara. Ele conta, mas não tem nada ali. É uma história engraçada, né? E ele faz exatamente isso, cara. E faz um humor que é uma delícia, né? Que não tem nenhuma... é como você falou, tem humores para cada... Se encaixa em cada lugar. Eu conversei uma vez com o Murilo Gun, na época da transição do Murilo. O Murilo estava saindo do stand-up para ir para a palestra, né? E ele, quando estava comentando comigo, ele falou, cara, eu fiz aí uma ou duas palestras e vi uma coisa interessante. Eu quando eu entro para fazer humor, eu entro com uma cruz nas minhas costas do tamanho do mundo, cara, porque eu entro com a obrigação de fazer a plateia rir. E tem que rir. E eu vou lá e se não rir, você vai ficando preocupado. E cara, é muito peso. Com a palestra, não. Eu não tenho pretensão nenhuma de fazer ninguém rir. A palestra eu tenho que pensar, a pessoa vai levar um conteúdo legal para cá. Ele falou, cara, isso me deu uma sensação de liberdade maravilhosa. Tô indo para a palestra. Para poder entrar sem a cruz nas costas ali na hora de se apresentar. E ele não fez um show de humor para o corporativo. Ele foi para a palestra mesmo. Ele levou conteúdo, né? Claro que ali no meio ele bota as pegadas dele, mas ninguém mais contratou o Murilo como um cara de stand-up. Não, ele foi para fazer uma palestra com conteúdo ali, né? Você pensou nisso em algum momento? De fazer essa transição? Ou você já está se posicionando? Você é o cara do stand-up para corporativo? Ou você é o cara da palestra com humor para corporativo? Tem uma diferença de um para outra. Eu sou um cara do humor para o corporativo. E para isso eu tenho alguns produtos. O principal, para mim, agora, hoje, é meu mestre de cerimônias. Eu sou um MC que com gatilhos de humor e com ferramentas de comédia consegue criar um clima muito favorável para plenária, para convenção, para quem for. Quem me contratar como MC, quem ainda acha que é o meu melhor produto, pode ter certeza que está fazendo uma contratação legal, porque puta, é um cara que vai deixar a plateia leve, mas na hora de falar sério, fala sério, organiza a coisa, dá a segurança que o contratante precisa, etc, etc. O segundo produto que eu tenho como um cara de humor no corporativo é a palestra agora, que faz algum tempo, estou fazendo desde 2022 e está indo tão bem, um pouquinho menos bem do que o MC. O MC ainda é mais contratado do que a palestra. A palestra ainda esbarra num certo problema que eu percebo, que como ela não é uma palestra que está com o tema do momento, ela não vende tanto, assim. Qual é o tema do momento para mim? Superação. As pessoas querem mais gente falando sobre superação, gente que se reinventou, gente sensível que vai em algum momento fazer você chorar. Por isso tem tanto medalhista fazendo palestra, né? Você vai no Fernando Scherer, você vai no do Guga, você vai no do Jonathan da Chapecoense, o Jackson Follman, na verdade, né? Esses caras fazem um tipo de palestra que eu não tenho como dar, entendeu? Eu não ganho uma medalha, eu não passei por um drama. Eles têm uma muleta, cara, que é irresistível. Eu acabei de ver agora, recentemente, a palestra do Oscar. O Oscar. Cara, o Oscar é o Oscar, né, cara? Mas ele tem elementos ali que não adianta, cara. Esse cara tem história na mão dele. Ele mete o vídeo daquela final do Pan-Americano, que a plateia inteira viveu aquilo, acabou a palestra, acabou ali. O cara meteu o vídeo, quando terminou o vídeo, tá todo mundo em pé, que é o treino nacional, entendeu? Então eles têm um recurso
que é mérito deles, né? Que hora que o cara leva pro palco, ele botou que todo mundo se identifica com aquilo na hora. Ele não precisa inventar uma história, né? Do zero, né? Pra contar. Então, nesse ponto, não dá nem pra competir com os caras. O cara tem na mão dele algo que é emocional, é único, né? É a minha medalha de ouro, cara. Ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada, cara. Porra, puta história pra contar. Mas você vê, né, por trás de todos esses nomes que a gente citou, e você falou do Oscar também, tem a coisa do... O cara superou, o cara é um sucesso. Sim. Eu não vendo sucesso na minha palestra, até porque eu não faço nenhum sucesso agora, né? É muito estranho. Você tem que contratar a minha palestra porque você quer um produto disruptivo. Minha palestra realmente é um produto disruptivo, assim, vai falar sobre a importância da gente ter iniciativa, atitude. Aí eu tenho a chancela dos 6 anos de CQC, posso falar que sou um cara de atitude, que trabalhei num case de atitude, né? Um programa Pé na Porta, que fazia as perguntas que ninguém queria falar. E a gente conseguia entrar nos eventos que ninguém deixava a gente entrar, a gente era ousado. E tem um humor nisso tudo, assim, mas em nenhum momento eu falo assim, olha, eu superei um drama, o drama da pandemia, eu me reinventei. Isso não é o tom da pegada, não é? E também eu não tenho nenhum recorde, eu não tenho uma medalha. E esses são os temas mais em voga agora, né? Eu vou dar um tapa na sua cabeça e vou dizer que você é um merda. Olha, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas a palestra ainda não é um produto que eu consiga vender tanto quanto o MC, porque a gente tem essa inclinação, pelo menos nos dias de hoje, das pessoas consumirem mais as superações e os êxitos. Isso está vendendo mais do que o humor e a transformação e a atitude, né? Ainda está vendendo bem. Eu até que estou feliz, cara. Eu até que estou feliz que a palestra vai. E o terceiro produto que eu tenho de humor no corporativo é o stand-up. É o solo de stand-up para a empresa, assim. Então eu sou um cara que vende humor nas empresas. E sou de um time de pessoas, onde tem, por exemplo, a Mariana com Y, que tem uma militância em cima da necessidade de levar o humor para os negócios, o humor para as empresas. E explicando que o humor para as empresas tem o maior mérito, que é o de consolidar conceitos. O humor, quando você tem um ponto específico da palestra, que você fala, não quero que a pessoa perca, eu não quero que ela durma aqui, eu faço uma piada em cima disso e eu tenho certeza que ela nunca mais vai esquecer. Porque a piada ainda é um processo químico, Luciano. Fala, vou te contar uma piada, tudo em você desperta atenção. Pô, piada, você muda a postura aqui, você... piada, meu ouvido... Estou pronto pra... Tá, e você já fala, o que é? Agora, ó, vou mostrar pra você uma planilha. Puta, planilha, vamos lá. Ó, veja esse gráfico. Puta, tem muita gente querendo passar as coisas no corporativo através de gráfico, planilha. Aí não tem dopamina e nem tem serotonina. Lógico. Entendeu? Isso é bem interessante, cara. Bom, eu faço palestra há 30 e tantos anos, né? E para mim ficou muito claro, cara. Eu acho que os músculos do sorriso aqui, eles estão conectados no coração, cara. Se sorriu, abriu o caminho. Não tem como. Se sorriu, a gente entra no coração, entendeu? Lógico. E acho que essa coisa de você botar o humor na coisa séria, isso é um dom, cara. Isso é um chamado também, né? Claro. E fico feliz que você esteja trazendo humor para dentro desse ambiente corporativo. Tá muito chato, viu, cara? Esse ambiente tá chato, tá uma pentelhação. Vem cá, o livro, o filme... O filme não, como o filme é não. Ainda não deu filme. Será que eu vou ter um filme em breve, será? E aí? Não, eu tenho um livro, o livro da Atitude Transformadora sai agora. E é uma coisa muito maluca, assim, porque, pô, foi assim, quando tive a ideia da palestra, eu comecei a fazer a palestra e fui testar a palestra num stand da Vânia Ferrari e da Ana Nogueira, do Conar. Elas tinham um stand no Conar. E eu fiquei lendo a palestra e falei, puta, tem muita coisa falha, tem muita coisa complicada. Eu fiz mais uns outros testes e fiquei sentindo a minha palestra meio inconsistente, assim. As pessoas nem precisavam questionar coisas, assim. Eu mesmo questionava e dizia assim, peraí, você está dizendo isso com base em quê? Mas peraí, você se contradisse aqui. Isso aqui não é tão verdade. E eu pensei que o melhor modo de fazer minha palestra ficar crível e ficar segura era escrever um livro sobre a palestra. Então a minha palestra só ganhou um corpo mesmo quando eu sentei a bunda na cadeira e me propus um desafio de, anos depois do meu último livro, já completamente viciado em internet e dedo rápido de tela de Instagram, sentar e me concentrar para escrever um livro num contexto em que minha filha era uma neném de 2 meses de idade. Então foi uma coisa muito difícil, assim, foi uma aventura para a cabeça mesmo. Como é que eu ainda sei digitar o suficiente, eu sei me concentrar, eu tenho disciplina para parar 2 horas do meu dia, todos os dias, de escrever e fazer as pesquisas, e vou realimentar o jornalista que eu sou de formação, vou checar fonte,
Tô dizendo uma coisa sobre a Elis Regina. Deixa eu falar com o filho da Elis, o Pedro Mariano. Tua mãe falou isso mesmo? Pô, alguém me disse que a Kodak quebrou o desce dessa maneira que ele acontece no livro. Assim, mas peraí, é lenda urbana isso da Kodak. Vamos ver se é verdade. Quem mais já teve atitude? Ah, me contaram que o dono do Habib's foi um cara que teve uma atitude fodida, assim. O cara se reinventou depois que mataram o pai dele. Vamos checar, consigo falar com esse cara? Foi um processo muito legal de escrever o livro, assim. E depois que ele terminou a palestra, Sim. Só que ele não pode ser lançado de uma maneira simples. O livro fala sobre atitude. E aí quando eu fechei com a editora falou, olha, vamos lá, vamos lançar. Como é que é o lançamento? Eu falei, cara, tem que ser um lançamento de atitude. Tem que ser uma coisa louca. Então a gente vai fazer a coisa mais louca e difícil, que é... Eu vou fazer a palestra do livro, a palestra que eu faço normalmente para as empresas e nunca ninguém vê, né, do público. Sim. É uma pena, né? Eu divulgo a minha agenda de maio, estarei em 8 praças. Sim. E ninguém que não seja das empresas, né? E tem fãs que escrevem assim, eu não posso ver? Não pode, é fechado. Então, dia 1 de agosto, que é uma quinta-feira, às 21 horas, eu vou fazer a palestra no Teatro Gazeta, fechado só para mim, para 700 pessoas. E na sequência tem o lançamento do livro. Então vai ter o show da palestra e na sequência noite de autógrafos. Por que eu digo que é uma coisa louca? Porque vender 700 ingressos ou trazer 700 pessoas para ver uma palestra de um comediante de stand-up num teatro que não tem cultura de palestra é por si só uma tarefa assaz ousada, né? Ainda mais quando você não tem a mídia, você não é o cara da mídia. Eu não sou o Joel J, eu não sou o Pablo Marçal, não sou o Geraldo Rufino, que vão agora em qualquer lugar que eles vão, né? Mas eu não sei fazer as coisas mais ou menos. Vou fazer avisa assim. aí quando for, eu faço um barulhinho aqui pra você também. É mas pequenininho é o óbvio. barulhinho, mas a gente acaba... É lógico, eu conto muito com você lá, inclusive, assim, pelo amor de Deus. Tuas redes sociais, a turma que ouvir aqui, quiser te mandar um alô, dar um abraço, como é que é? Arroba Rafael Cortez no Instagram. Não tem um pontinho no meio, nada? É tudo, Não, tudo... Rafael Cortez. Você conseguiu isso aí, cara? Consegui, cara. Pô, que beleza, meu. E eu consegui antes do Rafael Cortez, cientista político. Putz, você sabe que tem um cientista político, o Rafael Cortez, né? É mesmo? Que tá me dando muita dor de cabeça, cara. Inclusive, assim, na época que sempre tem alguma coisa política muito forte, quando o Lula foi preso pelo Moro, sempre tem uma confusão, assim. A CNN me ligou na época. Rafael Cortez, você pode entrar no ar ao vivo para falar da prisão do Lula. Eu falei, posso. Tá bom, vou te ligar em 5 minutos. Clac, desliga, liga de novo. Vamos lá, vamos falar, você vai entrar com fulano de tal, ó, você, como é que te apresentou? Cientista político ou o professor? Falo, não, você tá falando do Rafael Cortez, cientista político, é o outro. Tem um cientista político, Rafael Cortez, que não conseguiu pegar o Instagram antes de mim. E ele, inclusive, é um palestrante também, que está me dando um certo trabalho. Contrataram o Rafael Cortez recentemente, cientista político, quando me queriam. Um amigo meu falou, passei o seu nome para uma empresa, ela vai te contratar para você fazer a palestra. Eu falei, legal. 3 dias antes falou, que legal que você vai estar lá. Eu falei, não vou, nunca falaram comigo. Não, seu nome está no line-up, olha aqui. Aí mandou para mim e falei, eles contrataram um cientista político. Aí falaram, puta, eles acharam que era ele. E abordaram o cara, ele fez uma defesa maravilhosa. Então, tem 2 Rafaéis Cortez fazendo palestra. E tem 2 redes sociais do Rafael Cortez, mas um é o comediante e o outro é o cientista político. Preste atenção, então. Preste atenção que você quer seguir aí. Cagada. Cara, acabou? Muito bom estar com você aqui. A gente tenta ficar em 1h20 aqui pra não estourar o saco de todo mundo, não. Mas é bom sobrar um gostinho de quero mais pra gente continuar, cara. Muito legal. Obrigado pela visita, bicho. Obrigado Grande você. Papo aí, valeu. E boa sorte você. Esse mundo da palestra aí é uma... Bom, você já tem um bichinho do palco, já te picou, você já sabe como é que é. Acho que palestras transformam vidas, cara. Mais do que transformar as pessoas, fazendo elas rir em alguns momentos. Tem alguns insights de palestras que mudam a vida das pessoas e aí que não tem dinheiro que pague. E esse feedback é uma coisa que quando chega, você não quer outra coisa, né? Não, já tem vindo. Só para terminar, vou te dar um feedback muito rápido disso, porque de fato, assim, né, como comediante, quando eu faço um show e a piada funciona e depois eu tiro foto com a plateia, eu ouço feedbacks do tipo, tava precisando dar risada, cara, foi muito bom, nossa, tô com o maxilar doendo aqui, foi bom rir, sair de casa. Já aconteceu até de ouvir coisas do tipo, é a primeira vez que eu rio desde que meu marido morreu. Que aí você fala, opa, nossa. Agora, como palestrante, quando a palestra vai bem e você pega no coração da pessoa, o feedback é de uma ordem que a comédia não dá. Comédia não dá. Porra, tô pensando no que você falou, mudou minha história, mudou minha vida, eu vou lembrar disso, assim. Você ainda vai ouvir falar de mim, eu vou seguir o que você falou. Aí você fala, puta, isso é de um grande caralho.
E tem uma coisa do mundo da palestra que a comédia não tem, que é um amor mais orgânico e legítimo do que no mundo do stand-up. O stand-up tem muito hater. Junto com o stand-up sempre tem um hater. E eu não vi nenhum hater na palestra. O stand-up tem um público que é bem complicado, cara. Mas você vai ver o que vai acontecer com você. Como eu tô há 30 anos na estrada aí, eu recebo feedbacks hoje do cara que falando o seguinte, cara, te ouvi 10 anos atrás, tive uma sacada e minha vida mudou, muito obrigado. Aí, isso é lindo demais. O moleque vem e fala o seguinte, cara, eu comecei a te ouvir, eu faço podcast há 18 anos. Comecei a te ouvir, eu tinha 12 anos, cara. E o moleque tá com 30 hoje. Eu falei, cara, se eu me ouve, sim senhor, eu te ouvo aí, te ouvo. Eu te ouço há 18 anos. Você fala, cara, esse cara me ouviu mais que o pai dele. Né? Então realmente vamos voltar pro começo, é um chamado e é um privilégio estar aí. Seja bem-vindo. Obrigado, cara. Grande abraço. Valeu, gente.